Ascensão através de habilidades. Episódio 112. 24º nível. Guias do Pecado, 1. Taizan olhou pensativo para a janela do sistema. Esta foi a primeira vez que ele viu tal descrição. Não só ele, mas os jogadores do modo normal e difícil também nunca tinham visto tal informação. Apenas Li Taeyeon afirmou ter visto essa janela de benefícios antes. Oh, você já está recebendo isso? Eu consegui depois de descer um pouco. O fantasma murmurou. Parecia ser um benefício recebido ao ultrapassar um certo nível de crescimento. O que devo escolher? Taizan murmurou. 6 opções. Todos eram atraentes. O que você escolheu? Eu escolhi o equipamento. Eles fornecem equipamentos muito bons. Não é o nível da arma que eu dei ou do anel que você tem, mas é um equipamento que você só conseguiria depois de descer mais 10 andares de onde você está. Esse certamente era um bom equipamento. Para o jogador médio, escolher o equipamento pode ter sido a escolha certa. Se for de um nível semelhante, uma poção de proficiência também deve aumentar cerca de 3 ou 4%. Isso também teve seus méritos. Atualmente, Taizan possui habilidades que chegam a 100% de proficiência. Ele poderia chegar a 100% apenas usando-os. Mas nenhum dos dois era especialmente necessário. A proficiência aumentaria eventualmente à medida que ele descesse o labirinto. Pode ser frustrantemente lento, mas ele não deixaria de conseguir. Claro, se houvesse uma habilidade imediatamente necessária, poderia ser diferente. Mas não existia tal habilidade, então a prioridade era relativamente baixa. O equipamento era o mesmo. Não havia razão para trocar de equipamento, já que ele poderia descer com o equipamento existente até o 30º andar sem nenhum problema. As estatísticas também eram as mesmas. Não valia a pena desistir de outras recompensas. O conhecimento geral sobre o labirinto também não era muito atraente. Ele teve as experiências de sua vida anterior e lembrou-se do que Li Taeyeon havia tagarelado. Tendo o fantasma com ele, ele poderia saber aproximadamente todas as informações. Portanto, as escolhas se restringiram às duas últimas. Verdade e informação. A verdade pode estar relacionada a deuses, mágicos, monstros e NPCs. Saber sobre eles não faria mal a Taizan, que entraria em conflito com eles. A informação também não foi ruim. Existem condições e restrições, mas saber o que ele queria saber teve seus méritos. Taizan, após refletir, tomou uma decisão. O sexto. Ele também queria saber a verdade, mas não era tão necessário. Além disso, por ter se envolvido muito com deuses, ele tinha grandes chances de eventualmente conhecê-los. Enquanto Taizan tomava uma decisão, o chão do labirinto subiu. Tijolos montados para formar um aparelho gigantesco. Eu sou o servo do grande mago, o observador de todas as coisas. Baobabamba. O aparelho abriu seus olhos de tijolo. Ó viajante do labirinto do mago, o que você deseja saber depois de me ligar? O que, então, esse cara responde? O fantasma murmurou em tom de surpresa, parecendo conhecer a entidade conhecida como Baobabamba. Quem é? Ele serve como uma espécie de guia, dando estratégias básicas. Quando você desce ao extrato profundo, ele ocasionalmente aparece e fornece orientação ou informações sobre o labirinto. Os aventureiros acreditavam que ele conhecia todo o labirinto, pois respondia a todas as perguntas e fornecia soluções para todos os problemas. Tudo. O significado contido nessa palavra não era pequeno. O fantasma pareceu adivinhar os pensamentos de Taizan. Houve alguns que tentaram subjugá-lo, mas desapareceram sem deixar rastros. Depois disso, ninguém tocou nele. Eu sou o servo do mago. Este lugar é um labirinto criado pelo mágico. Leis absolutas estão em minhas mãos. Baobabamba falou com calma. O mesmo vale para o conhecimento. Perguntar. Sou eu quem conhece o labirinto. Eu vou te dar a resposta. Sobre as condições de aquisição de competências. Taizan aprendeu várias habilidades. Entre elas estavam habilidades que eram, na realidade, impossíveis de aprender, beirando o irracional. Vendo a reação do fantasma, parecia que essas eram habilidades desconhecidas até mesmo pelos aventureiros que se aventuram nas profundezas. Então, Taizan ficou curioso. As habilidades são projetadas diretamente pelo mago ou são criadas para atender às condições? Ele aprendeu habilidades já existentes? Ou Taizan ganhou as habilidades ao conseguir algo? Era uma questão de saber o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Recebi a pergunta. Os tijolos que formavam Baobabamba colidiram ruidosamente uns contra os outros. Eles se alinharam como se estivessem montando um quebra-cabeça, e o conflito parou. Baobabamba abriu os olhos. Eu entendo o motivo da pergunta. Os olhos, feitos de tijolos, irradiavam uma energia estranha. Então tal utilização foi possível. Quando o criou, foi ridicularizado por desperdiçar energia em ações sem sentido, mas foi um julgamento prematuro. Nunca pensei que veria o resultado bem diante dos meus olhos. Então, o que é isso? Eu responderei. As habilidades não são pré-fabricadas. Eles são criados de acordo com as conquistas alcançadas. Eu pensei assim. Humanos, espíritos, demônios e muitas outras raças. Quando realizam conquistas irracionais ou realizam ações repetitivas, nascem habilidades. Depois que uma habilidade é criada, ela se torna padronizada, permitindo que outros também a aprendam. Essa é a habilidade do labirinto, a graça do mágico.
Assumir que todas as habilidades foram antecipadas e pré-fabricadas foi difícil. Eles continuaram sendo criados. Esse foi o mecanismo de geração de habilidades. Dependendo do que Taizan fizesse, ele poderia adquirir inúmeras habilidades que não obteve em sua vida anterior. Taizan sorriu. Ele havia contemplado várias coisas em sua vida anterior, mas havia experimentos que não pôde realizar devido à falta de tempo, espaço e outras condições. Agora, valia a pena tentar todas essas condições. Baobabamba lançou um olhar estranho para o alegre Taizan. Esse era o design pretendido? Interessante. Sua curiosidade está satisfeita? Taizan assentiu. Baobabamba continuou falando. Então há uma condição. Havia condições e restrições para o fornecimento de informações. Já havia sido explicado. Não conte a ninguém as informações que você aprendeu. Se a informação vazar, irei matar você. Ok. Taizan afirmou calmamente. Era uma informação que ele não precisava compartilhar e não tinha intenção de fazê-lo. O fantasma está bem? Ele já é uma entidade morta ligada ao labirinto. Ele não está sujeito às restrições. Mas se ele tentar falar, eu me moverei. Isso é uma ameaça? Não se preocupe, eu também não pretendo. Então está resolvido. Eu respondi à pergunta. Agora vou descer. Esmagamento. Os tijolos desmoronaram. Eles começaram a se reunir novamente no chão e, depois de um momento, formaram novamente o chão brilhante do labirinto. O mágico. O mágico que criou o labirinto. O fantasma também não sabia sobre ele. Ver Li Taeyeon também não disse muito. Parecia seguro presumir que ela também não teve acesso à verdade. Estou curioso. Não era algo que ele pudesse saber imediatamente. Ele planejou descobrir gradualmente. Está resolvido. Era hora de verificar a recompensa por concluir o 23º andar. Cinto de pele de cobra. Força mais 10. Um cinto feito de uma cobra não identificada que pode esmagar árvores. Tinha alta defesa e até força adicional. Não era um equipamento ruim. Adquiriu a manopla usada pela divindade. A manopla usada pela divindade. Ataque mais 30. O desafio preferido pela divindade antes de ele ser conhecido como uma divindade. Suas habilidades e crescimento estão imbuídos nele. Tinha alto poder de ataque. A manopla poderosa que ele usava atualmente tinha o efeito de causar 5 vezes mais dano de ataque. Mas tinha a limitação de ser usada apenas uma vez por mês. Considerando isso, valeu a pena a troca. Espero que alguns itens mágicos comecem a aparecer em breve. Ele não aprendia nenhuma magia nova há um bom tempo. Foi lamentável, considerando que até mesmo a magia para iniciantes tinha valor neste momento. Mas querer não significava conseguir. Os itens que apareceram no labirinto eram aleatórios ou pré-determinados. Taizan decidiu esperar pacientemente. Depois de concluir o 23º andar, Taizan foi em busca do espírito. Ei, você veio. Aqui. Taizan entregou o núcleo espiritual de alto nível. O espírito perturbado riu maniacamente. Ei, finalmente. O espírito perturbado engoliu o núcleo avidamente. Kuung. Uma pequena ressonância vibrou dentro do espírito. O corpo branco, que parecia prestes a explodir há pouco, se acalmou lentamente. A risada diminuiu gradualmente. A energia instável que girava em torno do espírito perturbado quase desapareceu. O espírito exalou. A loucura que transbordava há pouco desapareceu sem deixar vestígios. Agora. Está quase acabando. O espírito falou com uma voz sombria. Agora é o último. O 29º andar. Há um mundo oculto lá. Você saberá quando usar isso na sala do chefe. O espírito acenou com as pontas dos dedos. Uma energia transparente instalou-se em Taezan. Você aprendeu a habilidade espiritual, harmonia natural. A terra dos espíritos. O paraíso dos fugitivos. O que há aí? As raízes da árvore que sustentam aquela terra. Traga isso para mim. Se você tem isso, está quase no fim. Taezan saiu da sala. A risada continuou a ecoar atrás dele. A culpa é sua. Seu. Deixando para trás a voz aparentemente soluçante, Taezan saiu. Eu me pergunto como isso vai acabar. Porque o espírito perturbado odiava os espíritos? Ele não sabia. Perguntar não lhe daria uma resposta. Talvez ele soubesse quando chegasse ao 29º andar. Ele voltou ao 20º andar para encontrar o ferreiro Rafran. Você está aqui? Rafran entregou um sapato, aparentemente esperando. Pegue. Você já conseguiu? Refinar o minério em si foi difícil, mas usá-lo em harmonia com o núcleo espiritual facilitou a criação. O sapato feito de minério incolor irradiava uma energia estranha. Parecia a energia da pedra espiritual. Sapato feito de minério de golem e temperado com espírito. Ataque mais 15. Velocidade de ação mais 8%. Pode conter a energia dos espíritos. Excelentes itens feitos por um ferreiro renomado. Os sapatos tinham poder de ataque de 15, embora não fossem armas. Eles ainda tinham uma defesa maior do que a armadura que ele usava atualmente. Além disso, a agilidade aumentou em 30. Até agora nenhum equipamento tinha tal valor. Enquanto Taizan verificava com um sorriso malicioso, uma frase chamou sua atenção. Pode conter a energia dos espíritos. O que esta parte significa? Exatamente o que diz. Pode ser dotado, assim como sua arma. A arma do fantasma, a relíquia de Calvert,
poderia conter magia, então ele colocou a semente de chama dentro. Esses sapatos, embora restritos à energia dos espíritos, também podiam conter alguma coisa. Não tenho certeza do que colocar, mas se você conseguir, traga. Eu farei. Parece não haver necessidade de esperar. Ele tinha alguma coisa. Taizan retirou a energia espiritual liberada e mostrou-a a Rafran. Vendo a energia oscilante do vento, os olhos de Rafran brilharam. Isso é interessante. Espere um momento. Rafran pegou os sapatos e mexeu neles num canto. Após uma breve espera, ele voltou com um sorriso brilhante. Então é assim. Minha curiosidade está satisfeita. Sapato feito de minério de golem e temperado com espírito. Ataque mais 15. Velocidade de ação mais 8%. Pode liberar todas as coisas que se restringem. Esta habilidade só pode ser usada uma vez por dia. Excelentes itens feitos por um ferreiro renomado. Oh! Taizan exclamou com admiração. Tinha habilidades bastante impressionantes. Foi uma espécie de técnica de liberação de anormalidade de status. Ele não sabia até que ponto todas as coisas se aplicavam, mas dada a descrição, parecia ter um amplo alcance. Ser capaz de liberá-los momentaneamente poderia ser uma grande vantagem na batalha. O tempo de espera de uma vez por dia era relativamente curto, tornando-a uma habilidade muito boa. Rafran também parecia satisfeito, com um sorriso satisfeito. Já faz um tempo que não tenho um projeto tão divertido. Gostaria que outros trouxessem materiais únicos como você, mas geralmente são inúteis. Rafran estendeu a mão. São 3.000 ouro. Entregue. Dadas as capacidades deste equipamento, 3.000 ouro eram relativamente baratos. Taizan entregou sem problemas. Rafran embolsou alegremente o ouro recebido. Então traga mais se encontrar algum. Vou torná-los baratos. Obrigado pelo seu trabalho duro. Taizan saiu do quarto de Rafran. Ele imediatamente desceu e chegou ao 24º andar. Início da missão do 24º andar. Derrote o chefe do 24º andar e passe. Recompensa. Cajado de Baal. Recompensa secreta. Agora, ele estava entrando nos estágios intermediários do 20º andar. Os monstros do 24º andar eram espíritos das trevas. Eles eram espíritos que tentavam devorar a carne com tentáculos de escuridão e visão obscurecida, o tipo que teria sido muito difícil se as estatísticas de alguém fossem semelhantes às deles. Taizan procedeu com facilidade, lidando com eles um por um. Quando chegou na metade do caminho, ele sentiu uma presença. Taizan interrompeu sua matança de monstros e murmurou. Já era hora de eles virem. Não posso estragar este espetáculo interessante. Vou me esconder por um tempo. O fantasma agarrou-se ao teto do labirinto. Não era possível notá-lo, a menos que se concentrassem. Uma porta se abriu e um aventureiro entrou. Ele ficou surpreso ao ver Taizan. Quem é você? Um homem loiro perguntou. Em vez de responder, Taizan ativou uma habilidade. Informações que não eram visíveis antes agora eram vistas. Tal era o poder do reconhecimento. Nossa saúde é semelhante. Houve uma diferença de 10 níveis. Apesar da diferença de nível, a saúde do aventureiro não aumentou muito, mas a de Taizan foi um pouco maior. A aprovação pela qual Taizan passou até agora era evidente. Orion franziu o rosto diante do silêncio de Taizan. Quem é você? Você é do 2º escalão? Como ousa rastejar até aqui? Decidiu morrer, não é? O governo dos guias do pecado era absoluto. No momento em que alguém do 2º rank desceu do 20º andar, eles foram executados instantaneamente. No entanto, houve quem arriscasse esse perigo. Aqueles obcecados pela força arriscaram suas vidas e colheram os frutos. Orion achava que Taizan era um desses. Ele acreditava que não o reconheceu porque não estava interessado no 2º posto. Taizan balançou a cabeça. Eu não sou um guia do pecado. Se não, quem é você então? Você não poderia ter evitado os olhares daqueles abaixo. Apenas morra em silêncio. Orion, pensando que Taizan estava mentindo, falou com escárnio e bateu o pé. A diferença de força entre um aventureiro no 30º andar e outro no 24º andar era clara. E ele estava no 30º andar há muito tempo, ficando mais forte até o limite. Ele acreditava que Taizan não conseguiria bloquear um único golpe. Taizan fez um movimento. A ponta da espada encontrou a de Orion e a trajetória do poder oscilou imediatamente. O quê? O quê? O braço de Orion foi aberto. Abriu suavemente, sem qualquer resistência, e Orion ficou ali estupefato, incapaz de compreender a situação. O punho de Taizan balançou. O rosto de Orion foi esmagado. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.